adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos, somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Estar mais um dia na presença do nosso Deus, amém? Eu queria ler lá em Salmos 42. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzido à procissão à casa de meu Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças entre as multidões que festejavam. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro quando a terra do Jordão, nas alturas do Edom, desde o monte Mizar. Só até aqui. Eu quero te dizer que se você está triste nesta noite, eu quero que você diga à sua alma: se alegre. Se alegre porque você tem um Deus que Ele cuida de você. E Ele jamais vai te abandonar, amém? Vamos orar a Deus nessa noite? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos como um ato de rendição a Deus. Diga: Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, ó Pai, e reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai presente, amoroso, cuidadoso, que nunca nos abandona. Ó Senhor, nós te louvamos pelos Teus feitos. Nós também te pedimos perdão pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, Senhor. Venha limpar as nossas vestes, venha limpar a nossa mente de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que possamos entrar na Tua presença com vestes limpas, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados, seus pecados apagados, assim diz a Bíblia do Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, venha ouvir a oração do Teu povo nesta noite, venha ouvir a oração de cada um aqui nesta noite, Senhor, e venha trazer, ó Pai, cura, venha trazer libertação, venha fazer milagres no meio de nós, ó Pai. E nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, reconhecendo que Tu és maravilhoso, que Tu és um Deus tremendo, um Deus de milagres e que cuida de cada um do Seu povo. Se você crê nisso, aplauda o nome dEle nesta noite. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigada porque o Seu amor encontrou-nos nesta noite, e é por isso que você está aqui, amém? Aleluia! Vamos declarar? Por muito tempo sem te conhecer, vivia preso em mim, pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, Jesus te encontra aqui nesta noite. Jesus me encontrou e achou graça em mim. Jesus me libertou. O Teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar.
Senhor, obrigada por este amor. Você pode agradecer a Ele nesta noite? Diga obrigada, Senhor, por este amor. Oh Deus, nós queremos declarar que o Senhor é maravilhoso. Nós queremos declarar que o Senhor é lindo e que não nos vemos sem a Tua presença. Aleluia. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Fez nas trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Aleluia. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Oh, aleluia. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso,
nome é Conselheiro, Poderoso Deus. Aleluia. Oh Senhor, você pode reconhecer esse Deus tão lindo que você serve. Um Deus ele que jamais te abandona. Um Deus que ele é poderoso para fazer infinitamente mais por você, pela sua casa. Oh Senhor, seja bendito nesta noite. Seja coroado nesta noite. Nós queremos nos rendermos a Ti. Nesta noite, feche os teus olhos, levante as tuas mãos e se renda ao Senhor nesta noite. Diga: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és forte, Tu me chamou para a luz, o Senhor me livrou das trevas, o Senhor me tirou do lamaçal, e é por isso que eu estou aqui, para engrandecer ao Teu santo nome, para reconhecer que o Senhor é o meu Deus. Seja coroado, Senhor. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Ele jamais vai abandonar um filho seu. Deus conosco. Oh, aleluia. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo derramou. Seja bendito. Só Ele é digno. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Chame pelo Deus Emmanuel nesta noite. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro
seja bendito. Só Ele é digno. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de louvor. Seja recebido, seja coroado. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. Oh, amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. Oh, amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno de louvor, adoração. Só Ele é digno de receber o nosso louvor. Entregue a Ele o teu louvor nesta noite. Entregue a Ele o teu louvor nesta noite. Os anciãos adoram dia e noite sem cessar, dizendo: Ele é santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. E aqui na terra nós temos que fazer uma extensão do céu. Diga aí no seu lugar: só Tu és santo, só Tu és adorado. Oh Senhor, nós estamos aqui para Te louvar. Oh Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo nesta noite. Oh Paizinho, eu estou aqui rendido a Ti, para Te coroar, para Te engrandecer, para bendizer o Teu santo nome, para bendizer o Teu santo nome. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei que algo você tem para agradecer ao Senhor nesta noite. Então não fique com a sua boca fechada. Você está respirando, você tem saúde. Muitos aqui têm um trabalho, muitos aqui têm uma casa para morar, um alimento para comer. Hoje o Everaldo compartilhou um vídeo muito forte no nosso grupo, onde uma pessoa não tinha muito o que comer. Você pode parar para pensar que você tem tudo. Você pode parar para pensar, você pode refletir que você tem um alimento.
Você tem uma casa, você tem a sua família ali do seu lado. E quanto você é grato a Deus por isso? O quanto você agradeceu a Deus por isso? Por uma pequena coisa, talvez seja um pão ou um leite que tem na sua mesa. Você agradeceu a Deus por isso? Oh Senhor, obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Você pode levantar a sua voz e dizer: obrigada, Paizinho. Reconheça o amor dele com você nesta noite. Oh, os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Oh, amamos, pois Ele nos amou primeiro. Só Ele é digno. Mais uma vez. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Oh, amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Oh Senhor, Tu és digno. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu sou vitorioso. Fui guiado pelo Teu Espírito e trazido para cá. Estou recebendo algo do céu. A Ti o meu agradecimento, todo louvor, honra e glória pelo Teu Espírito Santo que se faz presente aqui. Me envolva na Tua nuvem de glória e toque no profundo do meu coração. Te dou liberdade para fazer uma obra na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Olha para quem está do seu lado, cumprimente. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus. Diga: isso é muito bom. Eu não sei se você continua apaixonado por Jesus, apaixonada por Jesus. Diga comigo: sempre. Você sabia que o diabo vai fazer de tudo? Depois, filho. O diabo vai fazer de tudo para poder destruir esta relação de amor entre Deus e você e Deus. Diga comigo agora: impossível. Amém. Boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial. Também muito boa noite a todos aqueles que estão em casa, trabalhando, em trânsito, viajando. É com uma alegria muito grande que estamos aqui como atalaias do Senhor, proclamando as boas novas do reino no ano aceitável do Senhor. Amém? E que cada um possa ser alcançado, tocado e abençoado de alguma forma por aquilo que Deus tem para repartir conosco nesta noite. Deus não é reservatório, Deus é fonte, e uma fonte inesgotável. Diga: Deus tem muito para me dar das suas
revelações. Amém? Tem gente que está pedindo milagre. Senhor, eu quero milagre. Mas a revelação antecede o milagre. Diga isso aí. A revelação antecede o milagre. Enquanto a pessoa não tem uma revelação dentro dela, no seu espírito, no seu coração, o milagre não acontece. Por quê? Se acontecesse, a pessoa não seria grata a Deus, não reconheceria que foi Ele que fez, e não o honraria, porque muitos são abençoados de alguma forma, mas não são gratos, não reconhecem e não honram a Deus. Porque o nosso ato de honrar é o nosso ato de caminhar com Ele por toda a nossa vida. É estar aliançado com Ele. Amém? Gostaria de pedir àqueles que estão em casa para que pudessem compartilhar o culto desta sexta-feira e que pudessem curtir. É muito importante isso. Você curtir lá, tudo que você vê no Facebook é importante você curtir, aquilo que a igreja posta. E se você não segue Igreja da Fé Cristã, eu gostaria que vocês seguissem em nome de Jesus. Não esquece de curtir, não esquece de deixar um comentário. Pode ser um aleluia, um glória a Deus, um amém. Por quê? Agora, onde você está em casa, no trabalho, viajando, passeando, de férias, é uma extensão da igreja. Então é importante que você tenha esta interação com a igreja. O nosso culto é transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E eu quero dizer para os irmãos que nós já somos 10K no Facebook, 10 mil inscritos. No YouTube, eu falei o quê? Então vou falar de novo. Nós somos 10K, 10 mil inscritos no YouTube. Não, vocês não sabem o que significa 10 mil pessoas. Gente, é muita graça de Deus, não é? Então vamos lá de novo. Nós já somos 10K. 10 mil pessoas no YouTube. Olha, já são mais de 700 e tantas mil visualizações. É gente, né? Misericórdia. Vamos fazer uma oração profética. Diga: Deus, com este número, o Senhor pode encher este lugar. Amém? Glória a Deus. Não esquece também de tocar no sininho do YouTube, não esquece de dar o seu like e também de deixar o seu comentário. Amém? Isso nos ajuda muito no canal. Eu gostaria de pedir isso com muito carinho a vocês. Gostaria de agradecer imensamente a Rose e o Toninho, que semearam, compraram, abençoaram o coral com 2 microfones especiais para a voz do coral sair. Agora a gente vai fazer uma engenharia, porque vai ser assim, ó, 2 microfones aqui, na hora do coral, microfone baixa. Depois, o microfone sobe. Enfim, vamos, a gente está pensando nessa engenharia aí, porque seria o mais prático, né, do que alguém com pedestal vir aqui, colocar, depois tirar, não é? Mas a gente está pensando nessa engenharia. E até bom também para captação da reação da igreja. Por exemplo, às vezes a gente grava o culto e é direto, né? Só tem um microfone do pastor. Então o pastor conta aquela piada muito engraçada, e vocês sabem que eu sou bom de piada. 1 ou 2 ri, né, Nice? Você está vendo? Olha para você ver a alegria da irmã. Chamou o pastor de sem graça. Então aí o pastor conta aquelas coisas muito divertidas, que só a irmã Nice ri, só a irmã Nice acha graça.
Aí tem que aparecer no vídeo, senão dá a impressão que eu estou pregando para as cadeiras, que não tem ninguém no culto. Então você tem que aprender a rir, interagir, dar um aleluia, glória a Deus, amém. Amém? É isso aí. Nós somos a igreja dos vivos ou dos mortos? Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que eu já dei os recados. É aniversário de alguém? Não? Tudo bem, Carlos? Quem é essa moça bonita aí, sentada atrás, com um vestido florido? É você, Lu! Lu, que fertilizante você está usando esse shampoo, Lu? É a unção do Senhor cresceu da semana passada para agora. Você está lindona, hein? Oh, aleluia! Amém. Muito bem, Juninho, Samile, Leandro, Jaque, Princesinha, Rose, você. Tem um irmão aqui que ele comprou uma que não faz assim, ó. Pode encostar a barriga à vontade, que não tem problema, viu? Qualquer dia a gente vai lá, viu? Isso é perigoso, viu? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. A Rose, que está com muita saudade dela, o Douglas. Que saudade de vocês, viu? A gente precisa comer uma pizza, né? O filhinho da Joyce não está aí não, né? Está lá no Ministério Infantil, né? Gente, ele pegou um carinho por mim e ele, acho que quer me agradar, né? Ele é pequenininho. Quantos aninhos tem? 4, né? Filho do Paulinho. Aquele barbudo bonito. Aí ele chega e fala, pizza. A mãe dele fala, manda um recado para o pastor. Mas eu lá, pizza! Eu entendo pizza. Deus me dá discernimento no fim, Paulinho. Ele fala, pizza! Glória a Deus, né? Está cada dia mais bonito. Aleluia. Mas enfim, muita saudade de vocês todos. Pastora Márcia, tudo bem? Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter, né? Sempre com esse sorrisão. Douglas, aleluia. Carol, como é que está sendo a leitura do livro lá, Carol? Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Amém. Queridos, eu enviei uma mensagem no dia de hoje, pedi para que fosse colocado no grupo de transmissão, e eu gostaria de compartilhar com vocês esta mensagem. Eu escrevi assim: hoje é dia 31 de março, o último dia do mês, mais um ciclo termina, mais uma porta se fecha, e você precisa levar em conta as oportunidades que Deus te dá para você ser abençoado. Tem gente que não compreende isso. A Bíblia nos mostra que nós devemos discernir o tempo. E a igreja, se é uma igreja que vive na dispensação do Espírito, ela vai andar firme na revelação de Deus para uma mudança e transformação de vida. Você sabia que toda semente tem o seu tempo certo para ser plantada? Para uma boa colheita é necessário uma semente de qualidade, um terreno fértil, na estação própria. Você precisa entender o que é profético. Se você não planta uma boa semente num solo fértil, que é a igreja, e no tempo certo, não terá uma boa colheita.
uma colheita de saúde, proteção, alegria, paz, realizações e prosperidade. Tem gente que pensa que a nossa semente na área financeira só produz bênção financeira. Não, nós somos abençoados naquilo que a Bíblia fala de bênção completa. Então, muitas vezes, alguma área da tua vida está deixando a desejar. Por quê? Muitas vezes você não compreende que Deus te mostra algo, não apenas para você ouvir, mas para você ser participante, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então nós precisamos ter este discernimento. Para uma boa colheita é necessário uma semente de qualidade, um terreno fértil na estação própria. Você precisa entender o que é profético. Se você não planta uma boa semente num solo fértil, que é a igreja, e no tempo certo, não terá uma boa colheita, uma colheita de saúde, de proteção, de alegria, de paz, realizações e prosperidade. Você pode deixar de plantar sua semente, não pode deixar de plantar sua semente de janeiro. E tem gente que faz assim: não planta em janeiro, eu vou plantar em fevereiro. Não planta em fevereiro, eu vou plantar em março. Então preste atenção, você não pode trocar o calendário. A semente de janeiro se planta em janeiro, a de fevereiro em fevereiro, a de março em março. E alguns não fazem isso. Muitas vezes, se ele plantar, qual o resultado? Por isso muitos estão com suas colheitas atrasadas e a vida bagunçada. Em Eclesiastes capítulo 3, diz assim, que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, aqui na terra. Aprenda a fechar os ciclos e cultivar uma vida de bênção. Março chegou ao fim, então não deixe de entregar sua semente de março a Deus e espere com expectativa uma boa colheita na estação certa. E se você entender este segredo espiritual, sua vida nunca mais será a mesma. Lembra que agorinha no começo do culto eu falei que antes do milagre vem a revelação? Então, tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é uma imposição. E você tem que entender que independe da sua condição humana. Por quê? A palavra nos ensina que Deus dá semente ao que semeia. Então, se você pedir semente para ter colheita, Deus vai colocar na tua mão semente para semear. Só que muitas vezes a gente pede semente, mas é semente só para coisas pessoais. Eu quero isso, quero aquilo. Aí você pede para Deus, muitas vezes Deus dá, muitas vezes Deus te abençoa. Mas quando você coloca o teu coração no reino de Deus, tudo o resto vai ser abençoado. É isso que diz em Mateus 6,33, quando diz lá, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então quem busca o reino, busca o dono do reino, está honrando o próprio Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua palavra. Então eu preciso buscar a Deus. Como que eu vou buscar? Através da palavra. Eu só vou conhecer a justiça de Deus quando a palavra de Deus me esclarecer, me revelar, me mostrar. E diz mais, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, por exemplo, eu quero prosperar, mas não vou prosperar na minha própria força. Eu só vou prosperar andando na obediência da palavra. Então, se existe uma lei espiritual, que é aquela lei que diz que eu devo plantar para colher depois, tem gente que discorda. Mas o reino de Deus, disse Jesus, é semelhante a um agricultor que saiu a semear. Então, precisamos compreender como é que funciona a lei da semeadura. Para eu ter colheita, eu preciso plantar.
Se a pessoa plantar milho, ela vai colher milho. Se a pessoa plantar soja, ela vai colher. Se a pessoa plantar arroz, ela vai colher. Oh, meu Deus! Estranhou, né? Enquanto está dormindo, tudo bem, abriu os olhos, não é minha mãe. Não é mamãe. Né, Charlie? Como é que fala? Vem cá, Charlie. Vem falar no microfone. Deixa eu mostrar o Charlie. Esportivo, né? Jogador de golfe. Não é mamãe. É o baby escrito. O baby de Jesus. Quem lembra do baby? Na tua época ele era bebê, cresceu. Vocês conheceram a versão adulta do baby. Não é mamãe. E continua do mesmo jeito, né? Não é mamãe. Eu não tenho o talento do Charlie. Então, vocês compreenderam isso? Nós estamos avançando para o propósito de Deus. Nós queremos ser mais espirituais. E a bênção de Deus é uma resposta de Deus para quem é espiritual. Quem é carnal não é abençoado. E nós temos ministrado para que a igreja rompa na área financeira, econômica e material. Nós cremos que a bênção, que a prosperidade bíblica é bênção para o povo de Deus. Então o povo de Deus tem que sair das dívidas, da inadimplência, do opróbrio, da vergonha, da humilhação. O povo de Deus tem que ser um povo disciplinado, cumpridor dos seus deveres, que paga as contas em dia, que aprende a economizar, que administra com sabedoria, discernimento, direção, sabedoria, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, como diz lá na parábola dos 10 talentos. Posso ouvir um amém? Tivemos uma consagração, 21 dias de jejum pela restituição financeira. Muitos foram abençoados, muitos estão sendo abençoados, e eu acredito que tudo aquilo que é gerado no reino espiritual, com oração e jejum, vai te perseguir, e você vai viver aquilo que foi rompimento lá atrás. Tem gente que ainda não experimentou daquilo que Deus tem como bênção e está preparada para você. Amém? Diga, a minha bênção está a caminho. Eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Vocês entenderam que nós precisamos discernir o tempo e as épocas. Nós precisamos compreender que não dá para pregar, plantar no inverno, não é? Então nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. E cada vez que você ouve uma palavra dessa, o objetivo jamais é de tirar alguma coisa de você. O propósito santo e divino é de Deus te dar aquilo que está faltando, de Deus complementar, de Deus abençoar, de Deus restituir, de Deus multiplicar. Posso ouvir um amém? Nós temos uma maquininha ali com a Michele e outra maquininha com não é Baianinho, é o Everaldo. Só eu e ele sabem desse segredo. Ou você entende o que é, né? Já ouviu falar do Baianinho? Ele fala que eu sou quem? Rui Chapéu, não sei quem é. É bom também. Ai, amigo. Ok, então tá lá uma maquininha com o Everaldo, uma maquininha com a Michele. Não sai daqui sem fazer sua oferta. Nós temos o Pix em tela. Você, por favor, faça o seu Pix. E pode fazer também a sua transferência, depósito, não é? Ou até mesmo entregar no domingo. Não trouxe hoje? Traz no domingo. Domingo teremos uma reunião muito abençoada aqui, em nome de Jesus. Amém?
Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus. Ergueu a voz, Deus proverá. Moria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Glória, ressurreição e salvação, entrega de Deus a provisão, caminho mais alto de Deus em Moriá. Vejo o Senhor. Cantou bonito, hein? Eu fechei os olhos assim, eu vi o Marcelo Aguiar. Falando em Marcelo Aguiar, outro dia eu mandei um recado para ele. Sabe quando eu mando para vocês, estou orando por vocês? Aí acabei mandando para ele, estou orando por você. Amém, né? Obrigado. Aleluia. A gente trouxe ele uma vez aqui, junto com, quer dizer, a Coinonia trouxe, né? E a gente estava junto, né? Então, mérito lá do Jorge, da Coinonia. Eu só fui um humilde servo dentro do trabalho de retaguarda. Fui eu que apresentei e foi muito lindo, né? Para quem foi. Estenda as mãos para cá e diga assim: Senhor, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor encontra dentro desta igreja como alguém que ama a tua obra e quer abençoar o teu reino. Que o evangelho seja anunciado através do nosso amor manifesto, através da nossa contribuição financeira. Que a tua bênção possa alcançar pessoas aqui dentro e que todos nós possamos viver uma nova história de vida, de bênção, multiplicação, prosperidade e grandes vitórias. Olha para aqueles que precisam de uma intervenção divina. Olha para aqueles que estão vivendo angustiados por conta da crise financeira. Olha para aqueles que não sabem o que fazer e que não tem mais porta para bater. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar dentro do teu propósito, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que semeiam, contribuem. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm sonhos, projetos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Diga assim: eu fui alcançado por esta oração, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Podei vos assentar. É um perigo orar com o Diogo no carro, né? Vocês viram que ele fecha o olho e fica orando, não é? Eu vejo que está parado lá. Perigo, esse menino está dirigindo, você vai orar, vamos orar para Deus. Jesus.
Hoje é sexta, né? Muito cansado estou. Que tom é, Ná? Muito cansado. Ré? Ré. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a paz eu almejo ouvir. Cadê o dia? Na gloriosa manhã. Ele está no banheiro? Ou à noite ao dormir, haverá. Está atrapalhando eu. Brincadeira. Paz no vale para mim. Só o refrão vocês sabem. Não sabe? Sabe? Muito cansado estou, vocês sabem, né? Aí para aí. Haverá paz no vale. Aí tem que ser o Adiel. Para mim eu sei. Haverá paz no vale. Para mim, Senhor, eu sei. Nem as sombras da noite ali verei. Canta a nota. Haverá paz no vale para mim. Ok. Pai, obrigado porque esse povo me suporta. O Senhor não podia ter me dado outro povo, outra igreja. Tem igreja que é enjoada, sabia? Não pode. Vai comigo, tá bom? É nós. Vai comigo, tá? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Este é um versículo muito recitado. Quase toda a igreja sabe. Mas é um versículo pouco praticado. Então nós precisamos receber a revelação de Deus para desenvolver o nosso ID. Faz parte do ID de Cristo, obrigado. Entender o seu chamado. O primeiro é de transformar vidas através do Evangelho. Segundo, descobrir seu ministério para exercer seu ofício ou sacerdócio. Semana passada oramos juntos. Diferente, a gente, eu não sei se quase, hein? Tá com sono hoje? Não. Parece ele na gravação, tadinho. Ele acorda muito cedo, né? Ele fica até vesgo na tela, assim, ó. Ele dorme. Aí ele pega a garrafa d'água, joga um pouco na cabeça, lava o rosto. Tadinho, né? Então vamos lá, vamos tentar. Semana passada oramos juntos diante deste altar e ungimos cada um como profeta e boca de Deus na terra. Vocês se lembram disso? Eu quero que você guarde isso no seu coração para entender o que nós vamos ministrar hoje. Isso traz libertação espiritual para você fluir nos dons e realizar a obra de Deus onde Deus te enviar, onde o Senhor te enviar. Então tudo começa com a unção. Quem veio, recebeu. Quem se dispôs a vir para a frente, recebeu. E tem gente que pensa que se trata apenas de uma oração, impor mãos, ungir com óleo. Algo aconteceu aqui na sexta-feira. Uma unção profética te leva para dentro do propósito de Deus, para o centro
da vontade perfeita do Senhor. Isso traz liberação espiritual, como falei, para você fluir nos dons e realizar a obra de Deus para onde o Senhor te enviar. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim, fala que o teu servo ouve. O primeiro passo é o despertamento, e você é responsável pela unção que recebeu. Entenda o que eu vou falar. Quantos estão dentro de uma igreja há muito tempo, na hora de receber uma oração, uma unção, uma imposição de mãos, ela corre para frente, num ato mecânico, automático, sem saber que por detrás existe um propósito profético. Então aquele que vem dessa forma não recebe o que Deus quer entregar, mas aquele que vem com reverência, que vem com temor, que vem com discernimento, ele vai receber alguma coisa da parte de Deus, e ele vai precisar aprender como desenvolver aquilo que ele recebeu. Exemplo: Davi, ele recebeu a unção de rei. Sua vida parecia que não tinha mudado. Por quê? Ele estava lá pastoreando as ovelhas. Aí ele é chamado, e Samuel unge Davi em Jerusalém. Mas depois da unção, depois do almoço, ele voltou para o campo, ele voltou a cuidar das ovelhas. Aparentemente, nada tinha mudado. Diga comigo: aparentemente. Então, quando você recebe uma oração, uma unção, uma imposição de mãos, aparentemente, tua vida continua do mesmo jeito. Mas, espiritualmente, algo está acontecendo no reino invisível, que vai abalar o reino natural. É isso que você precisa acreditar. Então Davi acreditou que ele estava sendo separado através de um chamado por Samuel, que era a boca de Deus na terra como profeta. Ele já tinha um comportamento com Deus, ele simplesmente continuou caminhando com o Senhor, como ele sempre fez, talvez até intensificando mais a sua busca, a sua entrega, a sua doação, o seu sacrifício. Então, é muito importante você ter este entendimento. Esta unção foi a unção da separação. Ele recebeu um recado de Deus pela boca de Samuel: você vai ser rei. Quantas vezes Deus falou alguma coisa com você? Aí, por conta do tempo, a pessoa ela tem uma tendência a ir se esfriando, e o diabo usa isso como estratégia. Aí vem os problemas, as dificuldades e as lutas, e a pessoa questiona: onde está Deus? Por que a promessa não acontece na minha vida? Tudo está do mesmo jeito ou está piorando? Então aqui Samuel, ele foi boca de Deus para dar um recado: Deus está te separando. Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira em Jerusalém, que foi a unção da separação, e ele precisou crer na palavra do profeta. Talvez o seu pai, talvez
os seus irmãos, talvez a família, não tivessem acreditado, porque ainda levou muitos e bons anos para Davi se sentar no trono. Depois da primeira unção, que foi a unção da separação, foi a unção da confirmação em Hebrom, até a unção da coroação propriamente dita. Então eu quero que vocês entendam isso. Deus já separou vocês, e vocês precisam dizer amém para o propósito de Deus. Por quê? Para que você receba o que Deus tem para a tua vida através da unção que foi feita sobre a tua cabeça, a oração que foi feita sobre a tua cabeça. Não pense que você veio para cá sem ter sido agendado isso no céu. Não pense que você está aqui como obra do acaso. Semana passada nós falamos a respeito da conquista por um menor número de pessoas. Nós já estudamos a respeito da vitória que Deus deu a Josué. Foi a Josué através dos 300? Gideão, isso. Gideão, através dos 300. Eram 32 mil, 12 mil foram para casa por conta da timidez e covardia. Mas o número ainda era grande. Deus testa e separa, elimina mais 10 mil, e sobram 300. Então, nós muitas vezes representamos esses 300. Por quê? Porque a matemática de Deus, a matemática do céu é diferente. Às vezes você se sente sozinho. Às vezes você pensa que não tem retaguarda. Mas tem gente orando e intercedendo pela tua vida. É por isso que ainda você está de pé na presença deste Deus. É por isso que você balança e não cai. É por isso que você pende de um lado para o outro. É por isso que na tua mente você sofre tantas tentações, dúvidas, descrença, incredulidade, para você desistir. Desistir do quê? Da igreja? De frequentar uma igreja? De assistir culto? Não, o propósito maior de Deus é de fazer de você um homem de Deus, um atalaia, alguém que vai fazer a diferença nesse tempo profético, na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vizinhança, no meio da tua parentela, no local onde você trabalha, estuda, faz academia, joga futebol. Deus está se movendo, e o propósito de Deus é muito maior do que o nosso. A nossa visão muitas vezes é micro, é pequena, é ínfima, é banal, é desprezível, mas a visão de Deus é grande. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A visão de Deus é ampla, e uma das condições para a volta de Jesus, diz a palavra, é que este evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Você deve levar muito a sério um ato profético. Amém? Preste atenção. Você tem que se mover debaixo
da direção de Deus. Se Deus me trouxe aqui, se eu estou neste lugar, e se eu estou ouvindo esta palavra, se Deus está me dando despertamento, se recebi esta unção com óleo, esta imposição de mãos, se eu tenho recebido já ao longo da minha vida, algo precisa ser destravado. Diga, algo precisa ser destravado. E por que não é? Vou te explicar. Diga aí, me explica então. Eu vou explicar. Você está esperando que Deus faça o que você tem que fazer. Você tem que fazer a sua parte. A gente diz que quer, mas na verdade não quer. Você diz, eu sou muito ocupado, trabalho demais, não tenho tempo, minha vida é uma correria. Eu venho para a igreja, assisto o culto e vou embora. Cumpro a minha obrigação religiosa. Diga comigo, ministério é leve. Ministério é agradável. Ministério é bênção. A maior parte dos crentes que estão dentro da igreja, eles não querem ministério, eles não querem encargo, eles não querem compromisso com Deus, mas eles querem que Deus tenha compromisso com eles. Está entendendo por que muitas vezes uma bênção financeira não acontece? Não, eu quero que Deus tenha um compromisso comigo, na área financeira, econômica e material, mas ele não tem compromisso com Deus, na área financeira, econômica e material. Aonde tua vida está travada? Por que que as coisas não acontecem? Por que a chave não vira? Às vezes, acontece isso, porque você não é obediente ao ID de Cristo. Você não quer fazer a obra de Deus, e você acha que Deus vai fazer a obra sem você se dispor. Vocês se lembram de Pedro? Cornélio tem uma visão. Um anjo aparece para ele e diz: vai na casa de Pedro, vai até Pedro, dê o endereço para ele virá para te dizer palavras de salvação. O anjo apareceu para Cornélio e disse isso. Por que o anjo não pregou? Porque o anjo de Deus não tem essa atribuição é nossa. Quem prega o evangelho somos nós. Anjos, como diz a própria palavra, significa mensageiros. Então, nós devemos pregar, nós devemos fazer a parte que nos cabe, e para isso Deus nos capacita, amém? Quando se ora e unge você com óleo, não se trata do óleo em si, mas do que ele representa. Não se trata apenas de algo místico, mas um ato de fé marcado por estarmos na presença de Deus. Algumas igrejas fazem diferente, não ungem com óleo, e respeitamos, mas cada igreja tem a sua teologia, a sua doutrina, a sua liturgia. Acreditamos e encontramos respaldo na Bíblia para crer e ungir os irmãos debaixo da direção do Espírito Santo. A unção do chamado ou a unção da separação significa que você quer ser profeta neste tempo e boca de Deus na terra. Diga, eu quero. Ser de Deus não é viver uma vida acomodada dentro da igreja, e essa muitas vezes não é a nossa realidade.
Quando alguém fala para você, vamos fazer uma visita, é uma luta. Todos os demônios do inferno vêm na tua cabeça para dizer, não vai. E muitas vezes não dá para esperar. Tem gente que muitas vezes, eu digo assim, olha, vai no hospital visitar tal pessoa. Ele está muito doente. A pessoa, ela recebe o pedido do pastor e não vai, não prioriza, esquece. Porque quando a pessoa não pode, ela tem que dizer assim, olha pastor, não dá para eu ir, pede para uma outra pessoa visitar, por favor. Amém. Imagina só, quando a pessoa morre numa situação dessa, e você era a pessoa incumbida para abrir a porta do céu para ela, e você não foi lá pregar Jesus. Então tem irmão que entra em crise, pastor, e agora como é que vai ser? Eu falei, é você e Deus, a minha parte eu fiz. Então nós precisamos aprender a ser responsáveis, muito responsável, porque nós estamos falando de vidas, de almas, de gente, de pessoas. Nós não estamos falando de algo inanimado, sem vida. Então, nós precisamos compreender que Deus está se movendo o tempo todo, e Ele quer se mover através de nós. Ser de Deus, então, não é viver uma vida acomodada dentro da igreja. Ser de Deus é fazer a obra de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta: você faz a obra de Deus? Por exemplo, para nós que estamos no altar, tem gente que pensa assim: eu já toco, eu canto, eu danço, eu prego, eu ensino, eu ministro, eu estou fazendo a obra de Deus. A gente tem que entender o que é serviço. E a gente precisa entender o que é obra de Deus. Porque a gente pode ficar aprisionado entre quatro paredes, pressionados por um teto. E a gente precisa ser luzeiro lá fora. Você vai entender melhor o que eu estou falando. Quando você se torna discípulo de Jesus, começa a servir, cuidando do templo e dos irmãos. Então, você se converteu, está dentro de uma igreja e começa a servir Jesus. Como? Dentro do templo e servindo os irmãos. Então tem gente que trabalha ou que serve na limpeza, na arrumação, na manutenção, conservação, reforma, estacionamento, ministério infantil, louvor, som, mídia, transmissão, fotos, alimentando a internet, na recepção, introdução, cadastro, auxiliando na oração, na ministração, na intercessão. Vocês percebem quantas coisas existem? E a gente muitas vezes está renegado à ignorância. Por quê? Porque a gente não quer fazer parte atuante do ministério, ou porque foi ferido lá atrás, pode ser dentro desta igreja ou em outro ministério, porque este é o trabalho do diabo. O diabo tem que parar você. Como que ele te para? Você fica chateado, aborrecido, ferido. Então primeiro o diabo te fere,
O segundo grau, ele vai te deixar insatisfeito. Já não é mais como era antigamente. A igreja lá de trás era uma coisa. Gostava mais daquele tempo antigo. Tenho saudade dos irmãos que já não estão mais conosco. Então você vive aquela nostalgia. Você fica preso muitas vezes em algo que aconteceu lá atrás. Amados, hoje nós não podemos nem nos dar o luxo de reclamar, murmurar, choramingar e se lastimar. Porque a coisa está tão dinâmica, que quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, a pessoa amanhã cai, desvia, se afasta, se perde. E vocês precisam entender, eu recebi uma unção profética. Então eu vou ser boca de Deus na terra. E você vai dizer para as pessoas, eu vou orar por você. Ora do teu jeito. O Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Profetiza. Porque a gente diz muitas vezes, eu vou orar por você. Então ora. Não, eu vou orar depois. Longe. Porque eu não sei orar. Imagina só, nós temos pessoas com muitos anos de crentes e não sabem orar. Por quê? Oração é prática. Isso significa que a pessoa não se dispõe a orar. E a gente sabe quando a pessoa é de oração e não é. Por quê? Ela abre a boca e ora. Eu me lembro de um irmão que falou, pastor, o senhor ora? Eu falei, oro. Ele falou, quero orar com você, porque eu nunca vi o senhor orando. Não é porque ele nunca me viu orando, porque ele não, então não oro, eu não é. Aí eu falei, vamos orar. E eu me lembro que nós estávamos no primeiro escritório da nossa igreja, lá na rua do mercado, em cima das Óticas, Califórnia. Aí nós começamos a orar, oramos 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 3 horas vai de boa. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Com 8 horas, era muita unção, acho que ele estava nervoso demais. Ele deu um soco no azulejo da cozinha, caíram 15. Sabe quando assenta com massa antiga, era assentado assim? Ficou só massa, o bolachão lá. 8 horas, nunca mais ele me chamou para orar. Calma, irmão, vamos lá, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Você imagina? Engatava ali uma quinta no Espírito Santo. Oh, re, rabashuricanda, labas, oh, re, ramanayasa. Não aguentava mais. Oração é prática, diga aí. Oração é prática. Depois que você inicia seu desenvolvimento ministerial, guarda isso, eu preciso desenvolver o meu ministério. Quando você está envolvido na obra de Deus, então você se identifica com as áreas específicas. Áreas específicas, você se identifica. Aí você vai descobrir teu ministério. Não tem como vocês dizem assim, Deus, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida. Não tem como. Você já tem que estar inserido no processo. Eliseu foi chamado para estar do lado de Elias. Ele seria o sucessor de Elias. Você sabe o que ele foi fazer? Carregar as malas de Elias. Fazer comida para Elias. Lavar a roupa de Elias. Acender a fogueira. Ele era servo. A Bíblia diz que ele era servo de Elias. Então tem muita gente que quer entrar para o ministério sem ser servo. A Bíblia diz que nós devemos ser servos uns dos outros.
É aí que vai começar teu ministério. E Deus vai promover você. Quando você ter este desejo de desenvolver o teu chamado. Diga, precisa ter desejo dentro do meu coração. Um dos ministérios que precisamos desenvolver se chama evangelismo. O que é o evangelismo? É levar Jesus para o sem igreja. Então, é aquela pessoa que manda uma mensagem através dos vários canais, entrega um panfleto ou um cartão, fala sobre o plano de salvação, presenteia alguém com a Bíblia, com um livro, com o Novo Testamento. Eu me lembro com muito carinho de um irmão da igreja, o irmão Maurício. Quando ele trabalhava na Casa Verde, ele pegava pedacinhos de papel e ele escrevia versículos bíblicos. Um dia eu fui comprar lá na Casa Verde. Aí, conversando, a pessoa viu que eu era pastor, falou, eu me lembro de um irmão que trabalhava aqui na Casa Verde, de uma pessoa que trabalhava aqui na Casa Verde, e ele todos os dias entregava para nós um pedacinho de papel com um versículo bíblico, todo dia ou quase todo dia, ele levava esse pedacinho de papel. Aí a pessoa me disse, o senhor não imagina quantas vezes aquilo me motivou, aquilo me ajudou. Tinha versículo que eu ia chorar lá no banheiro, porque Deus tinha falado comigo. Eu falei, posso falar isso para ele? Pode. Eu nem sei o nome da pessoa, esqueci. Depois do Covid, esqueci. Hoje, sabe o que ele faz? Ele tem um grupo no WhatsApp. Todo dia ele manda mensagem. Então, o que é o evangelismo? O evangelismo é falar de Jesus para o sem igreja. Então, isso tem que ser uma prática de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce. Pergunta, você fala de Jesus todos os dias para alguém? Você consegue imaginar que tem muitas pessoas indo para o inferno, porque os crentes não querem abrir a boca e pregar o evangelho de salvação, uma palavra de salvação, o plano de salvação. Antes de dizer, conhece a minha igreja, vai na minha igreja é uma bênção, você vai dizer assim, olha, Jesus não ficou crucificado naquela cruz. Jesus cumpriu um propósito divino. Ele expirou, tombou a cabeça, morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus foi sepultado, mas a morte não o deteve. Jesus triunfou. Jesus como Redentor vive e reina hoje e todo sempre. E é este Jesus que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vai se manifestar na tua vida e que vai fazer o milagre que você precisa. Quando você fala isso, é plano de salvação, plano de redenção. Estas não são as tuas palavras, são as palavras do livro sagrado. O Espírito Santo entra em operação, o Espírito Santo toca no coração daquela pessoa, muda o pensamento dela, muda o sentimento do coração, muda uma atitude. Uma vez, eu estava no meu programa de rádio, ainda era um programa secular, eu não tinha um programa evangélico, mas com muito jeitinho eu introduzia na programação uma palavra de fé. Às 3h da tarde, eu tinha uma palavra de fé, e eu compartilhava com as pessoas. Uma vez, uma moça chamada Juliana jogou álcool no corpo, jogou álcool dentro do guarda-roupa,
e entrou dentro do guarda-roupa com um isqueiro. Ela queria se matar, se suicidar. E o programa estava no ar, e entrou naquele momento o quadro onde eu falava de Deus, onde eu ministrava. E ela disse que o isqueiro não acendia. E ela começou a ouvir aquela mensagem bem de longe, bem de longe, bem de longe, mas aquela palavra estava penetrando no seu coração. Até que num determinado momento, ela começou a chorar, arrependida, pelo sentimento de querer dar cabo da sua própria vida. Ela me procurou na rádio, orei por ela, fizemos a libertação dela, e graças a Deus, ela não teve mais este desejo suicida. Do mesmo jeito, a pessoa disse, eu recebi uma palavra de encorajamento quando o Maurício entregava o bilhetinho. Deus, eu sei que Deus falava comigo muitas vezes, e eu ia até para o banheiro chorar. Tem coisas, Maurício, que você só vai saber no céu, quando você entrar lá, e o Senhor te contar. Pessoas foram cansadas, pessoas foram tocadas, pessoas se converteram, pessoas foram transformadas. Eu me lembro de um dia que eu estava fazendo evangelismo, e eu estava com uns panfletos, e naquela época tinha a Igreja Maranata, e uma escada que tem até hoje, do lado ali da Caixa Econômica Federal, e tinha um pessoal na escada, e eu desci, quando eu desci, eu dei os panfletos, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e o pessoal estava usando droga. Aí eles olharam para mim e disseram, Jesus me ama mesmo, porque se fosse a polícia, a gente ia subir. Depois de 2 anos e qualquer coisa, 3 anos, uma pessoa foi em um dos nossos cultos, e ele tirou da carteira o panfleto que eu tinha dado para ele naquele dia, e ele quem me contou essa história. Ele perguntou se eu me lembrava, mas fazia tanto tempo que eu não me lembrava, e ele guardou aquele panfleto na carteira, amassado, amarelado, com sinais do tempo. Deus resgatou aquele moço por conta daquela atitude. Então, você deve fazer do mesmo jeito, todos os dias pregar para alguém. Senhor, coloca no meu caminho alguém que precisa ouvir tua palavra. Coloca alguém no meu caminho que precisa ser liberto. Coloca alguém no meu caminho que precisa ser ministrado. E você tem esse hábito. E nós vamos desenvolver esse material, nós vamos adquirir material para você ter panfleto, ter cartão, alguma coisa que fala sobre o plano de salvação, Bíblias, Novo Testamento, livros, que você possa abençoar outras pessoas. A igreja, ela precisa ser ativa no evangelismo. E você precisa aprender a fazer amizades. Você precisa pregar Jesus para as pessoas. Imagina, você vai comprar pão, e você chega lá, e diz assim para a balconista, como é teu nome? Maria. Maria, eu perguntei o teu nome porque eu quero começar a orar pela sua vida. Vai lá no açougue, como é que é teu nome? Sebastião. Eu perguntei o teu nome porque quero começar a orar por você, Sebastião. E quando você volta lá, você diz para Maria, Maria, eu estou orando por você. E muitas vezes Deus vai falar para você, diga para Maria que eu sou com ela, que ela não está sozinha, e que eu vou dar forças para ela passar por esse deserto. Aí você fala para Maria no balcão, em meio a uma fila de pessoas para atender, e ela começa a chorar, desaba em lágrimas. Você chega lá para o Sebastião no açougue e diz, Sebastião, eu estava orando por você e o Espírito Santo mandou te dizer, Ele está cuidando do seu casamento. Deus vai te abençoar, Ele tem propósito na tua vida.
Então você quer ser usado, Deus me dá revelação para eu falar com fulano, cicrano, beltrano. Deus não vai dar revelação para você se você não está orando por pessoas, por gente, por almas, por vidas. Esta semana eu estava em um dos momentos de oração, e eu comecei a orar, gente, por pessoas do começo do meu ministério. Gente lá de trás, gente que eu não sei nem por onde anda, mas o Espírito Santo, ele me trouxe estas pessoas à memória. Então quando você entende isso, Deus vai começar a falar no teu coração: ore por fulano, ore por cicrano, ore por beltrano. E eu não me conformo de alguns irmãos que dizem: pastor, eu não sei o que orar. Se você ouvir o que o Espírito Santo está te falando, você vai saber orar e vai ter muito para orar. Então a igreja, ela precisa ser evangelística e precisa entender o que é missões. O que é missões? Você leva Jesus primeiro para quem é de perto, para depois levar para os que são de longe. Tem gente que quer fazer missão lá longe, mas como que vai fazer missão lá longe se não faz missão aqui perto? Esta semana eu postei um dia em que os nossos jovens foram lá para a praça fazer evangelismo, fazer missões. Foi lindo demais. Pegaram cartolina, colocaram lá no pergolado, escreveram lá mensagens de amor. Os nossos adolescentes e jovens chegando para as pessoas: eu posso fazer uma oração para você? Como é que é teu nome? Marcos. Tudo bem, Marcos, eu posso fazer uma oração por você? E olha, jovens que eram verdes, mas de Deus. Teve um que disse assim para a pessoa, né? Hipoteticamente eu usei o nome de Marcos: fulano, Deus está me falando que Ele vai te curar de uma enfermidade. E a pessoa começou a chorar. Ela foi para a praça espairecer, porque estava cansada da vida, pensando já na morte. Aí chega um jovem, um adolescente: posso orar por você? Pode. Ó, Deus está me falando que Ele vai te curar. Você está entendendo isso? O que o diabo quer fazer? Espalhar os jovens, espalhar os adolescentes. Eles não podem ficar juntos, eles representam o perigo para o inferno. Aí um vai para cá, outro vai para lá, outro para, outro desvia, outro volta para as drogas. A gente precisa ter convicção de chamado. Porque quando você tem convicção de chamado, você não abre mão do propósito. Porque é assim, você tem que aprender o que é proposta e o que é propósito. O diabo sempre vai querer te levar para o lado da proposta. E você tem que ficar firme no propósito. E não é fácil estar no propósito, porque você tem que morrer para o seu eu, tem que fazer renúncia, tem que tratar raiz de orgulho, justiça própria, ter um líder. Tem gente que não quer ter um líder porque eu não quero ninguém no meu pé. Sai para lá, chulé. Eu não quero ninguém me dizendo o que eu tenho ou não tenho que fazer. Presta atenção, a gente não manipula ninguém. Nós não estamos aqui como gurus, mas nós estamos aqui como alguém que tem uma experiência com Deus e ama vocês. E a gente vai buscar de Deus uma direção para te ajudar na tua caminhada. É esse o segredo. Amém? Fazer missões não é uma aventura, mas um desafio de obedecer o ID de Cristo. Exige sacrifício e renúncia. Faça missões onde você está e Deus te enviará. Olha a ordem imperativa de Jesus. Primeiro, Jerusalém, Samaria, Judeia e depois os confins da terra. Nós temos alguns projetos lindos na nossa igreja. Primeiro, é um projeto onde, por exemplo, a gente vai separar embalagens pequenas com ração de cachorro. E a gente vai levar esta ração para os moradores de rua que geralmente tem lá um bichinho, um cachorrinho. Pelo menos eu acho que é só cachorro, nunca vi arrastando um gato na coleira. E tem a ração lá com uma mensagem bíblica.
Um trabalho onde a gente vai poder, de repente, fazer uma parceria com uma empresa que possa fazer banho externo de cachorro, tosa. E é um trabalho muito lindo. Vai poder vacinar os bichinhos, vai poder fazer castração, vai poder dar uma coleira bonita, e não é mais um pedaço de corda ou de arame. Não é bonito? E tem irmãos que falam, pô, eu gostei desse ministério, pastor, estou dentro. Tem um outro, doadores da vida, onde nós vamos fazer 2 ou 3 vezes por ano, uma catada geral dos irmãos, onde a gente vai para a faculdade doar sangue. Tem irmãos que já têm essa prática na igreja. E isso tem uma repercussão muito forte, porque geralmente o banco de sangue da nossa faculdade precisa de doadores. Então você já sabe que pode fazer 2 vezes por ano. Então, de repente, você pode fazer a cada 6 meses. Mas nós vamos fazer umas 3 vezes, 4 vezes no ano, doadores da vida. Alugamos um ônibus ou pedimos, não é, a colaboração de uma empresa para esse projeto, para nos levar até o hospital e nos esperar. Não repercute? Até a televisão vai querer saber da onde vem esse povo. É o povo santo que vai morar no céu. Calçada solidária. A gente chega lá, encontra a tua calçada toda cheia de mato. Aí a gente chega, vai limpar a tua calçada e dá um bilhetinho com uma mensagem bíblica, com o endereço da igreja. E vai dizer, Deus te abençoe. E aí, o que vocês querem em troca? Nada. A gente está aqui para servir vocês. Da gente ter, de repente, uma barraca dessas de montar e desmontar, onde a gente vai, coloca uma placa lá, a gente pode aferir pressão, glicemia, não é? Fazer lá uma anamnese, uma verificação de como anda a qualidade de vida daquela pessoa. Fazer lá um questionário ou um cadastro para a gente visitar depois. Porque tem gente que não tem condição de comprar um remédio. Tem gente com pessoa acamada dentro de casa e que precisa de instrução, de auxílio. Essa semana nós fomos contactados para fazer um curso para cuidadores. Tem irmãos que querem e precisam fazer um curso desses. Então, de repente, a manicure, a pedicure vai na casa dessa pessoa, porque tem gente que a unha está até entortando, porque a pessoa não é cuidada. É fazer uma barba, é fazer um cabelo, não é? É trabalhar a autoestima daquela mulher, é fazer uma tintura, é deixar ela mais bonita. Deixa eu contar algo para vocês. Nós temos na igreja o Adriano, que trabalha de segurança lá na rodoviária. Então ele passa a noite inteira lá. E todo culto ele traz alguns irmãos, alguns moradores de rua. Semana passada, eu orei por um aqui. Eu disse para ele: o que é que você está fazendo na rua? A rua não é o teu lugar. Deus te chamou para você estar no altar. Você é levita, você é adorador, você é músico. Tem uma mulher que está chorando por você, volta para casa. Era a esposa dele, tinha um filhinho dele. Esta semana ele voltou para casa, fez a barba, está irreconhecível. Nós vamos filmar a história dele, vamos compartilhar com a igreja. Então a igreja precisa aprender a não olhar torto. A igreja precisa aprender a ser amorosa. E muitas vezes a gente acha que é espiritual. Só é espiritual aquele que ama o outro. Amados, a primeira vez que eu dei banho no mendigo, eu não esqueço. Eu achei que era uma tarefa fácil. Chamei algumas pessoas para me ajudar. Tinha lá uma enfermeira.
E a gente levou ele para o banheiro da igreja, que era o primeiro escritório na Rua do Mercado, em cima das Óticas Califórnia. Quando aquele camarada começou a se despir, a tirar roupa, eu vejo a cena em câmera lenta até hoje. Ele já não sabia o que era uma higiene pessoal há muito tempo. O corpo estava cheio de cascão, de ferida, roupa encardida, suja, fedida. Aí, tinha lá um chuveirinho, a gente começou a ajudá-lo no banho. Ele humildemente aceitando aquele gesto de amor. E eu chorava, porque eu me achava tão indigno de fazer aquilo que eu estava fazendo. Porque é tão triste. Eu fui de uma igreja onde um dia eu cheguei lá, com vários irmãos da favela do Colorado. Quando eu cheguei na igreja todo feliz, o pastor já gritou: Alberto, senta aí atrás com o seu pessoal. Eu falei: aqui? Ele falou: é aí, para a gente não se misturar com o povo. Terminou o culto, ele me chamou, ele disse: em vez de você convidar um engenheiro, um advogado, um médico, um empresário, você vai trazer esse pessoal fedido lá da favela. Eu disse: fedido não, eles tomaram banho, arrastando chinelo. Amados, eu me senti tão mal, porque eu achava que a igreja era para todo mundo, eu achava que todos nós éramos iguais diante do Senhor. Naquele momento que eles entram, eles aqui não são moradores de rua, eles são cidadãos do reino, cidadãos do céu, eles vão morar conosco na glória. Pelo menos esta tem que ser a nossa fé. Um outro rapaz, um moreno, esta semana também voltou para sua casa. E às vezes a gente acha que o nosso trabalho não está rendendo nada. Então, amados, a enfermeira teve que liderar lá o trabalho de cuidar do morador de rua, porque eu não tinha condições psicológicas. O cabelo teve que cortar todinho, porque ele estava todo embramado. Eu achei que um amaciante de cabelo ia resolver, amados. E a gente acha que a igreja... Falei outro dia para vocês, quando eu orei por eles aqui no altar, tem irmãos que me ligou e falou assim: pastor, onde é que já se viu? O senhor está errado em botar essas pessoas no altar e dar ceia. Sabe o que eu falei? Só quem tem autoridade para tirar eles da ceia, da mesa, é o dono da mesa. Se eles não tiveram convicção ali da salvação deles, eles comeram um pedaço de pão e beberam um gole de vinho. Mas se Deus tem propósito, se houve conversão sincera, existe libertação, existe salvação, existe um milagre para a vida deles. E a gente olha para eles como se eles fossem extraterrestres. Experimenta, no final do culto, sair e abraçar um irmão desse, dizer assim: olha, Jesus te ama e eu também. Adriano falou: pastor, eu posso fazer uma célula lá na rodoviária? Eu falei: pode, me convida que eu vou também. Você vê um pessoal desse, você quer expulsar demônio? Não, você tem que derramar amor. Hoje o Everaldo mandou um negócio para mim que eu chorei também, de bica. Um camarada que estava andando na rua, pegando lixo de padaria para poder comer, junto com bituca de cigarro, pó de café, lixo. Aí aparece lá uma pessoa e diz assim: qual o teu maior desejo? Ele disse: eu queria uma compra, eu
Eu quero ter alegria da minha dignidade de volta. Eu queria ouvir o alho, a cebola fritando, temperando, um arroz, uma carne, um ovo. Aí o camarada leva ele no supermercado para ele fazer compra. Pega aí o que você quiser. Aí as pessoas olhavam torto. Por que tem gente que se acha melhor do que o outro? Tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro, não tem mais nada. Aí ele conta que aquele dia era o dia do aniversário da mulher dele. Você viu como que Deus é gracioso? E tem gente que critica, fez generosidade, mas gravou. O crítico nunca é lembrado. E tem muita gente que vai criticar a gente pelo que a gente faz e pelo que a gente não faz. Aí eu disse para aquele irmão, Jesus disse o seguinte: aqueles que eram para vir na ceia não vieram. Vai nas vielas, nas ruas, nas aldeias, e me tragam os coxos, os mancos, os aleijados, os paralíticos. Me tragam, para que eles se assentassem à mesa. Nós nos achamos donos da mesa e nós não somos donos de nada. Não é para dar dinheiro. Teve um irmão que um dia ficou tão comovido com uma pessoa que veio descalça na igreja, que tirou o seu sapato de Dirceu e colocou no pé do camarada. No outro dia ele vendeu para comprar droga. Não é assim. Existe um trabalho de triagem, de acompanhamento, de cuidado. Amém? Aí a gente colocou roupinha no morador de rua. A gente perfumou ele. E a gente levou ele para comer numa churrascaria. Ele chegou na escada da churrascaria, ele travou. Ele disse: eu não posso entrar aí dentro. Muitas vezes me enxotaram daqui. Eu sentava aqui no degrau, eles me expulsavam daqui. Eu falei: hoje você é nosso convidado. E ele entrou e ninguém conheceu, porque a feição era outra, a cara era outra, a aparência era outra, a companhia era outra. Amados, é assim que nós vamos curar este mundo. Você tem que ver a alegria dele, comendo e se fartando com o rodízio. Ele disse: hoje eu estou me sentindo gente. A gente fala que é crente, que tipo de crente a gente é? Gente, é uma luta para poder ministrar para você acreditar no ministério, para você dar uma oferta. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, eu vim naquele dia da exibição do filme do teatro. O senhor falou que precisava de pessoas que pudessem ajudar com R$100, porque tinha compromisso para pagar aquele dia. Deus falou no meu coração: contribui. Eu não contribuí, pastor, eu não dei. No dia seguinte bati o carro, ficou R$1.000 e poucos para arrumar. Aí eu perguntei: quando foi que você deu uma oferta de R$1.000 e tantos para o Senhor? Nunca. Mas para o diabo a gente dá. E a gente está aqui e diz que é igreja. Você tem que orar e dizer assim: Senhor, eu quero orar pelos perdidos, pelos sem igreja. Eu quero aprender a orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu vou correr aqui. Fazer missões não é uma aventura, mas um desafio de obedecer o ID de Cristo. Exige sacrifício e renúncia. Faça missões onde você está e Deus te enviará. Olha e obedeça a ordem imperativa de Jesus. Primeiro Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Vos farei pescadores de homens. Um pesca, outro limpa, outro tempera, outro frita, outro cozinha, outro assa. É o trabalho da igreja. Tem gente que quer fazer tudo. O discipulado, a pessoa vem e a pessoa cuida do acompanhamento inicial, o ensino básico da vida cristã. Nós vamos ter classes.
para quem entrega a vida para Jesus e se batizou. Curso de membresia, curso de integração, coisas práticas que levam a pessoa a viver uma realidade cristã. Uma dessas áreas é o ministério de cura e libertação. Uma igreja profética e apostólica deve ser atuante neste chamado, precisa entender, aprender a cuidar de vidas. Este ministério trabalha a limpeza de quem chega, faz um mapeamento, cura da alma e ministra de acordo com necessidades específicas. Muitas vezes um irmão está dentro da igreja, padecendo de algum mal. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, olha, em posição de mãos, deu uma palavra profética, impôs as mãos, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus, dentro da igreja, dentro da sinagoga, que representa a igreja tradicional, há 18 anos, há 18 anos, uma vez eu estava num culto, e uma irmã me pediu para orar por ela. Ela disse: eu tenho muitas dores de coluna, muitas dores na perna, eu travo e eu fico sem andar por muitos dias, semanas e até meses. Vou no médico e nada se resolve. Eu perguntei para ela. A irmã sempre foi cristã. Ela falou: não. Ela servia os espíritos. Ela era do ocultismo. E quando eu orei por ela, manifestou uma entidade. E depois daí, a vida dela nunca mais foi a mesma. Então, ela estava na igreja há muitos anos, mas ninguém orou por ela, ninguém fez a libertação dela. Então esse é o nosso trabalho. Eu quero dizer que desse grupo aqui, nós vamos formar um grupo de libertadores, onde nós vamos aprender a ministrar sobre a vida das pessoas. E você começa como intercessor. Uma outra vez, eu estava na igreja e o pastor me pediu: você pode orar e abençoar o elemento da ceia. Eu era verde, eu não sabia orar ainda. Aí eu subi no altar e eu falei: em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, a melhor diaconisa daquela igreja jogou a bandeja para cima e saiu correndo pelos corredores da igreja e foi se esconder no banheiro. Manifestou um demônio. Há muitos anos dentro da igreja, a melhor diaconisa que o pastor tinha, mas nunca ninguém fez libertação daquela mulher. A igreja precisa ser apostólica, e quando é apostólica, ela vai ser evangelista, missionária, discipuladora, curando e libertando as pessoas. Muitos não conseguem se firmar, mesmo amando Jesus, quando existe uma oposição espiritual muito forte. Formando um ministério de cura e libertação, nós vamos ajudar muitas pessoas. Nós vamos levar em conta, primeiro, a conversão verdadeira, a experiência com Deus, disciplina com as coisas espirituais, se prioriza a santidade, não se contamina com o mundo e se é fiel a Deus e leal com a liderança. Eu vou parar aqui, por conta do tempo. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Diga assim: Deus, quando eu olho para mim, eu não vejo condições alguma de mudar a realidade de alguém. Mas quando eu olho para Ti, eu vejo e tenho toda a esperança que preciso para ativar o meu chamado e desenvolver o meu ministério. Eu não quero ficar sentado a vida inteira num banco de igreja. Eu quero que o Senhor, através do Teu Espírito, se mova na minha vida e me traga o despertamento necessário para eu buscar, através da oração e do jejum, a unção que eu preciso para romper e ser bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Só eu oro por você. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre este povo.
O Senhor está se movendo no culto de sexta-feira. O Senhor está levantando pessoas. O Senhor está capacitando. O Senhor está tocando. O Senhor está trazendo revelação. O Senhor está agindo. E vamos ver grandes coisas acontecendo para teu louvor, honra e glória. Diga: eu quero ir para a cruz. Eu quero morrer para o meu eu. Eu quero vencer meu orgulho e justiça própria. Eu quero aprender a me submeter a Ti e à liderança deste ministério, que vai me introduzir ao Teu propósito, no Teu propósito e no Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para casa abençoados. Domingo nós estaremos aqui às 19 horas. Venha e traga alguém em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: você é uma bênção. Amém? Deus abençoe. Vão na paz.